Eu sou a filha de quem as pessoas riem antes mesmo de saberem meu nome. Meu nome é Denise e sou aquela que o próprio pai apresentou para uma sala cheia de desconhecidos como se eu fosse a punchline da piada favorita dele. Durante anos, eu me convenci de que seus comentários eram apenas desajeitados, que eu era sensível demais, que me chamar de feia e preguiçosa era só o jeito dele de brincar. Mas na noite em que ele fez isso em um microfone ligado, com todos os rostos voltados para nós, algo dentro de mim finalmente despertou. Lembro do calor no meu rosto antes mesmo de lembrar das palavras. Um momento eu era apenas mais uma convidada tentando desaparecer no fundo do casamento do meu próprio filho. No momento seguinte, eu estava sob um holofote feito de olhos e risadas abafadas. Eu podia sentir cada insegurança que carreguei durante a vida inteira se acumulando nos meus ombros de uma vez só. Os anos dele atacando meu corpo, meu valor, meu esforço, todos desabando naquela apresentação horrível. O que tornava tudo pior era que eu realmente achava que estava segura naquele dia. Eu tinha escolhido um vestido discreto, mantido a cabeça baixa, ensaiado respostas pequenas e inofensivas sobre minha vida para não atrair perguntas. Passei décadas construindo uma versão separada de mim mesma, uma que era competente, respeitada e não reduzida a um corpo para ser julgado. E eu mantinha essa parte bem longe da minha família, especialmente dele. Então, quando um grupo de homens com ternos combinando de repente deu um passo à frente, quando ouvi minha vida secreta sendo dita em voz alta por eles, senti o chão dentro de mim mudar. A piada do meu pai colidiu de frente com a verdade que ele nunca se importou em perguntar. E nessa colisão, vi a imagem que ele criou de mim começar a rachar. Se você já ficou paralisada enquanto seu próprio pai transformava você em entretenimento, sabe que a verdadeira pergunta não é o que ele disse, mas o que você faz depois que todos ouviram. A forma como eu reagi nos momentos depois de ele engasgar com o vinho mudaria o formato da minha família para sempre. Antes de eu contar o que ele disse e o que aconteceu depois, me diga, que horas são aí onde você está agora e de onde você está assistindo? Tenho curiosidade de saber até onde essa história vai chegar. Olhando para trás, as primeiras rachaduras em mim surgiram muito antes de eu entender o que significavam. Crescendo no nosso pequeno canto de Raleigh, aprendi rápido que a maneira mais segura de existir na minha família era me diminuir, mesmo quando eu ainda não sabia como desaparecer. Meu pai tinha um jeito de falar que fazia qualquer sala se enrijecer, como se ele carregasse seu próprio sistema de clima por onde passava. Ele conseguia transformar um simples café da manhã de fim de semana em uma avaliação, um momento comum de rotina familiar em um palco onde eu nunca passava no teste. Eu me sentia sendo moldada por um homem que parecia convencido de que me diminuir era uma forma de orientação. Minha mãe atravessou aqueles anos como quem caminha sobre uma trave fina. Ela amava em silêncio e se preocupava o tempo todo, mas hesitava sempre que a voz dele subia. Raramente intervinha, não porque concordasse com ele, mas porque qualquer conflito em nossa casa deixava marcas, e ela tinha aprendido a evitar os lugares onde o temperamento dele pudesse cair. Meu irmão, por sua vez, pairava acima de tudo com uma leveza que eu invejava. Ele se encaixava no molde que meu pai admirava magro, confiante, pronto para ocupar espaço e vê-lo receber elogios só ampliava o contraste que definia meu lugar na família. Lembro da sensação de ser observada antes mesmo de ter palavras para isso. O sentimento de olhos me medindo enquanto eu passava pela cozinha, o olhar casual que me avaliava quando eu me sentava à mesa, a consciência constante de que meu corpo convidava a comentários. Comecei a antecipar críticas antes mesmo que elas chegassem, me preparando como quem se prepara automaticamente para uma rajada de vento gelado. Com o tempo, a expectativa se tornou indistinguível da realidade. Eu não precisava ouvir a frase para sentir o impacto dela. Aqueles primeiros anos me ensinaram que o silêncio podia ser ao mesmo tempo armadura e prisão. Eu mantinha meus pensamentos escondidos bem fundo, convencida de que a invisibilidade talvez me rendesse um pouco de paz. Aprendi a comer rápido, responder pouco, sair da frente para não esbarrar em ninguém. Virou um padrão que eu não questionava, uma estratégia entranhada nos meus ossos. Meu pai, alheio ao estrago que esculpia em mim com seu julgamento constante, seguia com a certeza de quem acreditava que sua autoridade jamais seria contestada. Ele nunca notou o jeito como eu prendia a respiração quando ele entrava no cômodo. À medida que eu crescia, o terreno emocional da nossa casa se tornava mais previsível, mas não menos exaustivo. Minha mãe tentava pequenos gestos de conforto, um aperto encorajador no meu ombro, um olhar silencioso pelo corredor, mas eles não conseguiam equilibrar a erosão constante que acontecia dentro de mim. Meu irmão, protegido da vigilância que eu enfrentava, vivia em outra órbita.
Ele não entendia o aperto no meu peito ou a forma como eu contava os minutos até poder ficar sozinha. Nunca culpei ele por isso. Ele simplesmente tinha sido criado sob um céu mais ensolarado. O que mais me inquietava era a facilidade com que eu aceitava meu lugar na hierarquia da nossa casa. Internalizei a crença de que eu merecia ser avaliada, que meu valor dependia de quão pequena eu conseguisse me fazer. Eu ainda não tinha linguagem para questionar essas suposições. Tudo o que eu tinha era a dor silenciosa de desejar uma vida em que eu não fosse um alvo. Mesmo agora, quando penso naqueles anos, não lembro tanto de eventos, mas de sensações. O peso no meu estômago quando passos se aproximavam. A rigidez calma que eu assumia quando sentia um comentário se formando. O orgulho oco que eu sentia sempre que conseguia não reagir. Esses instintos se tornaram o molde da forma como eu passei a navegar o mundo. Quando percebi que precisava escapar daquele padrão, o hábito de me preparar para o impacto já parecia tão natural quanto respirar. Entrar na vida adulta me deu minha primeira chance real de respirar. Sair de casa parecia menos um marco e mais como escapar de uma casca que havia se apertado demais ao meu redor. Eu não tinha um grande plano nem um senso claro de ambição. Eu só sabia que precisava de distância da versão de mim mesma que tinha sido moldada por olhares constantes. Quando assinei os papéis de alistamento da Força Aérea, não foi coragem que me guiou. Foi o simples desejo de encontrar um lugar onde eu pudesse existir sem esperar pelo próximo golpe. O treinamento básico foi um choque de maneiras que eu não esperava. A disciplina, a estrutura, o ritmo implacável, nada disso parecia natural no começo. Mas, de um jeito estranho, encontrei conforto na previsibilidade de tudo. Cada pessoa ali estava sendo desmontada e reconstruída, não isolada ou comparada. Ninguém me avaliava com a familiaridade descuidada com que eu cresci. Em vez disso, eu era medida por esforço, resistência e consistência. Pela primeira vez, os padrões eram os mesmos para todos, e essa equidade tornava o desafio quase libertador. Com o passar das semanas, descobri uma parte de mim que eu não sabia que existia. Aprendi que eu podia superar a exaustão, que minha voz importava ao dar instruções e que os outros escutavam sem questionar meu direito de falar. A confiança que eu nunca pude explorar começou a emergir em pequenos, constantes passos. Quando fui recomendada para o treinamento de logística, senti algo mudar dentro de mim, como se uma bússola interna finalmente tivesse encontrado direção. O treinamento de logística foi exigente, mas também despertou forças que estavam adormecidas sob anos de autocrítica. Desenvolvi habilidade em planejar sob pressão, antecipar obstáculos e organizar pessoas de modo que tudo funcionasse melhor. Surpreendeu-me como a liderança parecia natural quando eu não precisava encolher diante dela. Cada tarefa concluída, cada avaliação superada, acrescentava mais uma camada à identidade que eu estava construindo, uma identidade que nada tinha a ver com a garota que antes estremecia ao ouvir passos no corredor. Minha carreira avançou de forma constante depois disso. Ganhei respeito de colegas que me julgavam pelo meu trabalho, não pela minha aparência. Supervisei equipes, coordenei operações e encontrei um senso de pertencimento que eu nunca havia sentido. Pela primeira vez, o mundo ao meu redor refletia de volta uma versão de mim que era capaz e confiável. Aquela nova imagem de mim mesma me impulsionou, moldando minhas decisões com uma firmeza que eu nunca imaginei possuir. O casamento entrou na minha vida durante um período de transições rápidas. Conheci alguém que parecia entender o cansaço do movimento constante e o peso da responsabilidade. Construímos algo que, no início, parecia sólido, uma parceria silenciosa entre duas pessoas tentando conciliar carreiras exigentes. Mas, à medida que os meses passaram, a base começou a tremer sob pressões que nenhum de nós conseguia colocar em palavras. Nossos caminhos se afastaram mais rápido do que conseguimos acompanhar, e a distância entre nós se tornou inegável. Quando meu filho nasceu, tudo se estreitou em clareza. Cuidar dele deu à minha vida um ponto de ancoragem forte o bastante para estabilizar o caos ao redor. Mesmo enquanto meu casamento se desfazia, senti uma determinação que não tinha nada a ver com provar algo e tudo a ver com dar a ele uma infância diferente da minha. Voltar para Raleigh como mãe solteira não foi fácil. Mas eu carregava comigo a resiliência que tinha conquistado. A Força Aérea me deu uma linguagem para a força, uma estrutura para a disciplina e um senso de identidade que já não dependia mais de evitar vergonha. Quando finalmente me acomodei em nossa casa simples e me ajustei ao ritmo de criar uma criança sozinha, percebi que tinha entrado em um capítulo que eu mesma havia moldado por completo.
A vida ganhou um ritmo mais estável quando meu filho começou a encontrar o próprio lugar no mundo. Assistir ao crescimento dele me trouxe uma tranquilidade inesperada, como se cada marco que ele alcançava fosse prova de que eu tinha quebrado ao menos um dos padrões do meu passado. Ele enfrentava desafios com uma confiança que me era estranha, mas que surgia naturalmente nele. Eu via traços da minha disciplina na forma como ele lidava com responsabilidades, mas nenhuma das hesitações que me acompanharam por tantos anos. Quando ele se mudou para seu primeiro apartamento perto do centro de Raleigh, eu me vi ajustando a casa mais silenciosa. O silêncio já não era opressor como antes. Agora, marcava uma fase da vida em que eu finalmente podia respirar. Passei a dedicar minha energia ao trabalho, às rotinas que me mantinham firme e a dar a ele espaço para se tornar quem era. Ele me visitava com frequência suficiente para que a distância nunca virasse preocupação, e eu aprendi a apreciar o equilíbrio que construímos. Ele conheceu April durante um workshop de um projeto que estava liderando. A conexão deles se desenvolveu aos poucos, entrando nas conversas dele como quem não quer nada. Com o tempo, fui conhecendo mais sobre ela, sua confiança tranquila, suas perguntas atentas, sua habilidade de ler situações com rapidez. O que mais me impressionava era o jeito natural com que ela tratava as pessoas com respeito. Não era algo ensaiado. Parecia simplesmente parte dela. Ver meu filho ser atraído por alguém tão firmemente enraizada na gentileza despertou algo quente em mim, um sentimento que eu custava nomear. Conhecer a família dela acrescentou outra camada à experiência. Eles tinham uma postura que transmitia estabilidade, não superioridade. Embora suas origens fossem claramente diferentes das minhas, eram educados, ponderados e atentos de um jeito que me deixava hiperconsciente da minha própria postura e do meu tom de voz. Eles nunca me fizeram sentir indesejada, mas eu sentia a pressão de ser examinada por olhos novos. Olhos que não sabiam de onde eu tinha vindo nem sobre o que eu havia construído minha vida. Isso me lembrava que, por mais longe que eu tivesse chegado, o impulso de encolher podia surgir sem aviso. Quando o noivado foi anunciado, os preparativos começaram a avançar rapidamente. O local escolhido era um salão elegante no centro da cidade, o tipo de lugar onde tudo brilhava sob luz suave e cada canto parecia intencional. A ideia de entrar naquele ambiente como mãe do noivo me preenchia com uma mistura de orgulho e apreensão. Eu estava orgulhosa do meu filho, orgulhosa do homem que ele havia se tornado. Mas também sabia que eventos como casamentos traziam uma visibilidade que eu tinha passado a vida inteira tentando evitar. As reuniões de planejamento, as provas de roupa e as conversas sobre arranjos de assentos aconteceram sem problemas. Mesmo assim, eu sentia a tensão se acumulando por baixo da superfície. Parte disso vinha da grandiosidade do evento, mas outra parte nascia do fato de que eu teria que ficar na mesma sala que meu pai novamente. Eu não o via há anos, e a distância entre nós tinha se tornado um acordo silencioso que nenhum dos dois mencionava. Saber que ele estaria presente no casamento despertou algo antigo e adormecido dentro de mim, como se uma janela que eu tinha pregado com tábuas estivesse prestes a ser forçada a abrir. Tentei me preparar não para um confronto, mas para a possibilidade de me sentir exposta outra vez. Mesmo com tudo que eu havia conquistado, havia um lugar frágil dentro de mim que lembrava bem demais o quanto a presença dele podia me desequilibrar. Quanto mais o casamento se aproximava, mais eu sentia a velha pressão crescer, uma consciência de que entrar naquele salão significaria enfrentar não apenas ele, mas todas as versões de mim que eu tinha lutado para superar. O dia do casamento chegou com uma mistura estranha de calma e tensão correndo sob a minha pele. Eu me preparei o máximo que pude, escolhendo um vestido que me deixava firme, não chamativa, respirando devagar antes de sair do carro e me juntar ao fluxo de convidados caminhando em direção ao salão. Nada naquele cenário era avassalador, mas a consciência de que meu pai estaria em algum lugar dentro do prédio pairava como um aperto atrás das minhas costelas. Ainda assim, eu queria que o foco permanecesse no meu filho e na vida que ele estava começando. Essa intenção guiou cada passo que dei enquanto avançava pela entrada. Dentro, as pessoas se moviam em pequenos grupos, cumprimentando umas às outras com a facilidade calorosa que acompanha celebrações. Eu caminhava silenciosamente entre elas, oferecendo acenos educados e sorrisos breves, contente em observar de um ponto ligeiramente afastado do centro da movimentação. Meu filho parecia composto e preparado, e vê-lo assim me firmou. Lembrei a mim mesma de que minha presença significava algo importante para ele, e só isso já me fazia determinada a manter a postura, não importando o que a noite trouxesse. Não demorou muito para que eu percebesse uma mudança no ambiente.
Aquele tipo de mudança que acontece quando alguém alto demais ou intenso demais entra no espaço e atrai atenção sem esforço. Não precisei me virar para saber que meu pai havia chegado. A energia dele tinha um peso particular, uma familiaridade que passei anos tentando esquecer. Senti a consciência dele percorrer meu corpo do jeito que velhos reflexos fazem, silenciosa, imediata e indesejada. Mantive distância, esperando que ele ficasse ocupado com outros convidados, mas eventos assim raramente permitem estratégias de fuga. Eventualmente, ele se aproximou da área onde eu estava, e senti sua chegada antes mesmo que alcançasse o círculo de pessoas ao redor. Sua presença criou uma pausa desconfortável, como se o ar tivesse se apertado enquanto todos esperavam para ver qual versão dele surgiria. Ele sempre prosperou nesse momento, a antecipação, a tensão, a chance de assumir o controle de uma sala que não havia pedido por isso. O que aconteceu em seguida se desenrolou rápido demais, quase rápido demais para que minha mente acompanhasse. Sem hesitar, ele se enfiou na conversa ao meu lado, posicionando-se de um jeito que me empurrou para o centro das atenções. Antes que eu pudesse recuar ou desviar o foco, ele fez uma apresentação que não tinha intenção de informar, mas de divertir às minhas custas. Num instante, senti a velha dor de ser transformada em espetáculo. As pessoas ao redor reagiram com aquele tipo de risada constrangida que não vem do humor, mas do desconforto. Seus olhares passaram por mim, sem saber como reagir, e senti o calor subir pelo peito. Por um momento, não consegui me mover. Anos de autocontrole mantiveram minha expressão firme, enquanto algo dentro de mim se retorcia com força. Eu achava que estava preparada. Mas nada poderia ter suavizado o golpe de ser diminuída tão casualmente diante de uma sala cheia de desconhecidos, no casamento do meu próprio filho. Vergonha e raiva colidiram, fazendo tudo ao meu redor ficar turvo. Mas antes que o peso disso pudesse se acomodar, uma nova presença surgiu no canto da minha visão. Um grupo de padrinhos homens que eu reconhecia, não de encontros familiares, mas de um capítulo distante da minha vida, avançou com uma calma deliberada. Eu não esperava vê-los novamente, muito menos ali, vestidos internos combinando e carregando a mesma força silenciosa que eu lembrava tão bem. A aparição deles rompeu a dinâmica que se formava em torno das palavras do meu pai, desviando a atenção dele para algo que ele não compreendia. Nos segundos que se seguiram, o salão inteiro pareceu se recalibrar. Eu vi a confiança do meu pai vacilar, vi a expressão em seu rosto mudar quando a realidade de quem eu havia sido fora do seu olhar estreito o confrontou sem aviso. O momento carregava uma quietude mais pesada que o silêncio, e eu percebi que nada em nosso relacionamento permaneceria igual depois daquilo. Nos instantes seguintes, a energia do ambiente mudou de um jeito que eu não esperava. Pessoas que estavam rindo educadamente minutos antes caíram em um silêncio tenso, como se tentassem reconciliar duas imagens conflitantes ao mesmo tempo. A tentativa do meu pai de se colocar no centro da situação já não tinha o mesmo peso, e a confiança com que ele entrou naquela noite parecia escoar tão rápido quanto surgira. Senti olhares pousarem sobre mim com uma intenção diferente agora. Não de pena ou curiosidade, mas com uma nova compreensão que tornava o ar mais denso. Eu não falei nem me movi de imediato. Precisava de um momento para me recompor, para puxar meus pensamentos de volta a um espaço onde eles não transbordassem. A presença dos padrinhos ao meu lado, com a autoridade silenciosa que sempre carregaram, criou uma barreira que eu nem sabia que precisava. A postura deles transmitia um respeito ao qual eu não estava acostumada em situações que envolviam minha família. Senti algo dentro de mim afrouxar, não porque tudo estivesse resolvido, mas porque a verdade de quem eu me tornei já não era algo que eu precisava esconder. À medida que as conversas voltavam aos poucos, notei mudanças sutis na forma como as pessoas se aproximavam de mim. Seus rostos pareciam mais suaves, suas perguntas mais sinceras, e o tom das interações se alterava de conversas superficiais para algo mais sólido. Era como se o ambiente tivesse se reajustado, reconhecendo uma versão de mim que eu nunca tivera permissão de mostrar na presença do meu pai. Aceitei esses gestos com cautela, ainda processando a turbulência do momento, mas grata pela firmeza inesperada que aquilo trouxe. Meu filho me encontrou durante uma breve pausa na recepção, e a expressão em seu rosto carregava camadas que eu não conseguia decifrar facilmente. Orgulho, surpresa, proteção. Cada emoção surgia de um jeito que me lembrava o quanto ele tinha crescido além das sombras onde eu um dia vivi. Não precisei explicar nada a ele. O entendimento entre nós foi construído devagar ao longo dos anos, um momento silencioso de cada vez, e continuava firme ali.
Ele não pediu detalhes nem buscou reafirmação. Apenas ofereceu sua presença, e isso por si só me manteve de pé. Ao longo da noite, mantive minhas interações medidas. Parabenizei o casal recém-casado, agradeci aos convidados que se aproximaram com gentileza e mantive uma distância cuidadosa de qualquer coisa que pudesse provocar outra tensão. Meu pai permaneceu do outro lado do salão, cercado por pessoas que já não pareciam interessadas em lhe dar atenção. Ele evitou meu olhar, e aquilo não parecia acidente, mas sim uma admissão que ele não estava preparado para enfrentar. Eu não o procurei. Não precisava oferecer a ele outra oportunidade de me diminuir. A dinâmica entre nós já havia mudado, e eu sentia a sensação silenciosa de que aquilo era definitivo. Conforme a noite avançava e a celebração chegava ao fim natural, uma crescente sensação de clareza tomou forma em mim. Não era triunfo, nem vingança, apenas a certeza tranquila de que algo havia terminado e eu não precisava reunir os pedaços. Quando chegou a hora de ir embora, saí discretamente, oferecendo alguns cumprimentos e entrando no ar mais fresco do lado de fora com uma firmeza que eu não esperava sentir. Caminhei até meu carro sem olhar para trás, consciente de que a distância entre meu pai e eu tinha se ampliado de um jeito irreversível, mesmo que ninguém mais compreendesse totalmente o significado daquilo. Deixar o salão não parecia uma fuga. Parecia o primeiro passo honesto em direção a uma vida onde eu finalmente poderia escolher quais partes do meu passado ainda tinham o direito de me acompanhar. Os dias após o casamento se desenrolaram silenciosamente, dando-me tempo para examinar o nó de emoções que havia se instalado sob minha calma aparente. Retornei à minha rotina, cumprindo tarefas com a firmeza que cultivei ao longo de anos por necessidade. Ainda assim, havia uma mudança inconfundível dentro de mim. Algo final havia se firmado, um limite que vinha sendo moldado por décadas, mas que finalmente ganhara forma. Eu já não sentia a necessidade de justificar minhas reações ou questionar se meu desconforto era merecido. O momento na recepção havia iluminado uma verdade que eu não podia mais ignorar, e aceitá-la parecia menos uma escolha e mais um reconhecimento tardio. Quando meu pai finalmente entrou em contato, sua mensagem carregava o tom familiar de alguém tentando amenizar uma situação sem enfrentar seu núcleo. Não havia sinal de reflexão, nenhum indício de que ele reconhecia a gravidade do que havia acontecido. Suas palavras soavam como uma tentativa de minimizar o momento, como se tudo não tivesse passado de uma brincadeira constrangedora mal interpretada por pessoas demais. A indiferença contida nessa abordagem me atingiu com mais força do que a ofensa original. Ela confirmou o que eu já pressentia por quase toda a minha vida. Ele nunca tinha realmente me enxergado, e não tinha intenção de tentar agora. Encontrá-lo para um café parecia necessário, não por obrigação, mas para me dar clareza. Sentada à sua frente, percebi quanto esforço eu havia dedicado, ao longo dos anos, para manter até mesmo a menor conexão. Ele falava com a mesma certeza de sempre, esperando que eu escorregasse de volta para o padrão familiar de silêncio ou concordância desconfortável. Mas eu já não sentia a necessidade de carregar o peso daquela dinâmica. Eu ouvi, deixando que suas palavras passassem sem se prenderem a mim. E quando finalmente disse que estava me afastando da nossa relação, a decisão pareceu a liberação de um ar que eu segurava havia tempo demais. Ele reagiu com incredulidade e, depois, irritação, insistindo que eu estava exagerando. Sua recusa em compreender apenas solidificou minha escolha. Não discuti, nem tentei fazê-lo enxergar meu ponto de vista. Não havia motivo para continuar lutando por reconhecimento de alguém que nunca ofereceu espontaneamente. Quando me levantei para ir embora, a distância entre nós parecia completa. Não como uma declaração dramática, mas como uma verdade silenciosa que finalmente se acomodou no lugar. Ao sair do café, eu não senti triunfo nem alívio. Também não senti mais raiva. O que senti foi espaço, uma abertura desconhecida que me permitia imaginar minha vida sem a pressão constante de feridas antigas. Eu sabia que o futuro não estaria livre de memórias persistentes ou emoções complicadas. Mas, pela primeira vez, entendi que eu tinha permissão para seguir em frente sem carregá-lo comigo. O fim entre nós não foi limpo nem organizado. Ele simplesmente existiu, não resolvido e real, deixando-me avançar para uma versão da minha vida moldada pelas minhas próprias escolhas. O que aconteceu depois não exigiu explicações. Alguns relacionamentos terminam sem fechamento dramático, sem perdão, sem aquela última conversa que amarra tudo. O meu terminou assim, e a ausência de resolução se tornou uma verdade própria, uma que eu finalmente podia aceitar.
A história dela permanece porque reflete uma realidade que muitas pessoas vivem, mas raramente dizem em voz alta. Nem todo pai está disposto a crescer, e nem toda ferida pode ser suavizada pelo tempo. A jornada de Denise mostra que força nem sempre é barulhenta. Às vezes, é a decisão silenciosa de ir embora, o reconhecimento de que a dignidade importa mais do que a tradição, e a compreensão de que o autorrespeito pode ser recuperado em qualquer idade. Se esta história tocou você, considere compartilhá-la ou seguir para mais. Obrigada por ouvir.